Para Elias, o sucesso não era apenas uma conta bancária recheada, mas a segurança que podia oferecer a Helena e aos seus 2 filhos pequenos. Empresário brilhante e pai dedicado ao extremo, ele era o centro de um universo que parecia inabalável. Naquela manhã nublada de terça-feira, após um beijo rápido de despedida e a promessa de voltar a tempo para o jantar, ele partiu para uma viagem de negócios rotineira, rumo à capital. Ele jamais chegou ao seu destino. Seu carro foi encontrado abandonado em um acostamento isolado, com as portas destrancadas e o motor frio, sem sinais de luta, sangue ou qualquer pista que indicasse violência. Elias havia simplesmente evaporado da face da terra, deixando para trás apenas o eco de suas últimas palavras e um mistério angustiante que consumiria sua família por uma década inteira. Helena viveu meses em um estado de vigília constante, onde cada toque do telefone parecia o anúncio de um milagre, e cada sombra no portão trazia uma esperança que logo se desintegrava. A polícia esgotou todas as pistas, revirou o passado de sócios e monitorou contas bancárias, mas o caso estagnou em um silêncio absoluto e cruel. O desaparecimento de Elias tornou-se uma ferida aberta que se recusava a fechar, uma história inacabada que assombrava os corredores da mansão. Marcos, o melhor amigo e sócio de confiança de Elias, tornou-se o único pilar emocional de Helena durante aquele período sombrio, ajudando-a a gerir os negócios e a oferecer algum conforto às crianças que choravam diariamente a ausência do pai. 7 anos se passaram sob o peso dessa incerteza devastadora. Sem qualquer sinal de vida ou evidência concreta, o tribunal finalmente emitiu o atestado de óbito presumido. Aquela folha de papel foi o golpe de misericórdia na alma de Helena. Ter que aceitar a morte oficial de Elias foi como enterrá-lo sem um corpo. Uma despedida sem adeus e sem respostas. A dor da família precisou dar lugar à necessidade de sobrevivência e estabilidade. As crianças, agora crescidas, precisavam de uma figura paterna, e Helena, exausta pelo luto e pela solidão, encontrou conforto nos braços de Marcos. O casamento entre eles pareceu a todos o desfecho natural de uma tragédia compartilhada. Uma tentativa de reconstruir a vida sobre as cinzas do império que Elias havia fundado. Marcos assumiu o papel de marido e pai com uma eficiência calculada, consolidando seu poder sobre as empresas e a fortuna do antigo amigo. Helena aprendeu a sorrir novamente, embora seus olhos ainda guardassem uma melancolia discreta nas noites de chuva. O que nenhum deles poderia imaginar era que o passado não estava morto nem enterrado, mas apenas esperando o momento de cobrar seu preço com juros de sangue. 10 anos após o sumiço, sob uma tempestade que castigava a cidade, um homem maltrapilho surgiu nos limites da antiga propriedade da família. Ele caminhava com dificuldade, arrastando uma perna e carregando cicatrizes profundas que deformavam seu rosto e braços, marcas de um sofrimento prolongado que a mente humana mal consegue conceber. Os seguranças o detiveram na entrada, tratando-o como um andarilho qualquer, sem reconhecer sob os trapos imundos a figura do homem que um dia fora o dono de tudo aquilo. Mas o olhar daquele desconhecido era gélido e penetrante, carregado de uma intensidade que impunha um respeito instintivo e um medo. Levado à delegacia para a identificação, ele permaneceu em silêncio absoluto, enquanto suas impressões digitais eram processadas pelo sistema. O bip eletrônico do computador selou o destino de todos os envolvidos. Elias estava tecnicamente vivo. A notícia explodiu como uma bomba, alcançando Helena e fazendo o mundo de Marcos oscilar perigosamente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Elias não pediu para ver Helena ou seus filhos imediatamente. Ele apenas permanecia sentado, encarando a parede nua com uma sede de vingança que transbordava em cada respiração. Ele se recusava a revelar onde estivera. Mas o ódio em seus olhos deixava claro que sua volta seria um acerto de contas definitivo. Quando as portas da sala de interrogatório se abriram com um rangido metálico, o ar pareceu subitamente escasso nos pulmões de Helena. Diante dela, sentado sob a luz fria e impessoal das lâmpadas fluorescentes,
Não estava o homem das fotografias retocadas que adornavam a sala de estar, nem a lembrança solar do pai que brincava com os filhos no jardim. O que ela via era um espectro, uma ruína humana esculpida pelo sofrimento e pelo abandono. Elias levantou o olhar lentamente, e o impacto daquele reencontro foi como uma colisão frontal. A pele de seu rosto, outrora viçosa, agora era um mapa acidentado de cicatrizes profundas e sulcos que contavam histórias de horrores indescritíveis. Helena sentiu os joelhos fraquejarem, as mãos buscando o apoio da parede fria enquanto o mundo girava. O homem que ela amara com cada fibra de seu ser, e que fora forçada a enterrar, estava ali, respirando o mesmo ar carregado de choque. O conflito que se seguiu no coração de Helena foi devastador. Ela estava dividida entre o impulso primitivo e a lealdade ao compromisso com Marcos. O silêncio entre os dois era uma muralha intransponível, pesada com 10 anos de ausência. Elias começou a quebrar o silêncio, revelando a verdade sombria que guardara durante sua longa ausência. Através de relatos fragmentados, ele transportou Helena para aquela manhã nublada. Não houve acidente, nem falha mecânica, nem um desejo súbito de fugir. Ele descreveu a emboscada meticulosa que sofrera. 2 veículos pretos o cercaram em um trecho deserto, e homens cujos rostos ele nunca esqueceu o arrancaram de sua vida com violência. Ele não fora levado por dinheiro, mas para ser apagado da existência. Elias revelou que passou anos em um cativeiro isolado, uma cela úmida, onde a única conexão com o exterior eram as vozes de seus carcereiros discutindo detalhes de sua família. Alguém queria seu império, sua fortuna e, por fim, seu lugar no mundo. Cada cicatriz em seu corpo era uma medalha de resistência, o testemunho físico de um homem que se recusou a ceder. A traição, sussurrou, fora orquestrada por alguém em quem ele confiava sua própria vida, alguém que conhecia cada rotina e fraqueza sua. Enquanto a verdade emergia, Elias enfrentava o conflito de sua própria identidade legal. Para o Estado, Elias permanecia morto. O atestado de óbito, emitido anos antes, o transformara em um fantasma, um intruso em sua própria história que agora precisava lutar para provar sua existência. A humilhação de ser tratado como um impostor era um peso adicional. Enquanto isso, a tensão crescia na mansão. Marcos, ao receber a notícia do retorno, começou a demonstrar um comportamento errático. O verniz de bom marido estava rachando. Ele passava noites em claro no escritório, consumido pela paranoia e pelo medo de que o império construído sobre a mentira desmoronasse. O olhar de Marcos tornara-se gélido, monitorando cada passo de Helena. Ele via em Elias não um amigo, mas uma ameaça existencial. A tensão na casa era palpável, como um fio esticado prestes a romper. Movido por uma intuição afiada por anos de isolamento, Elias conseguiu, em um momento de descuidos de Marcos, entrar no antigo escritório da mansão. Seus dedos tatearam a madeira nobre da escrivaninha até encontrarem um fundo falso que ele mesmo havia projetado. Lá, entre documentos antigos, ele encontrou uma carta escondida que gelou seu sangue. Era uma correspondência contendo instruções detalhadas para sua eliminação definitiva por um valor irrisório. O choque veio da percepção de que o mandante daquela atrocidade era a pessoa que estava mais próxima dele do que imaginava. A assinatura no pé do documento, escrita com uma caligrafia firme e familiar, confirmava que o carrasco dormia sob o mesmo teto que seus filhos. Ele havia usurpado sua vida inteira, após ter encomendado sua morte com a gélida indiferença de quem assina um contrato comercial qualquer. Elias sentiu um tremor percorrer seus ombros, não de medo, mas da confirmação final de que sua vingança era agora inevitável. Com o papel amarelado tremendo levemente entre os dedos calejados, Elias sentiu o peso esmagador de uma década de injustiça finalmente se materializar em algo tangível e irrefutável. Ele não era mais apenas uma sombra ou um morto-vivo vagando pelas beiradas de sua própria história. Ele era agora a prova viva de um crime que o tempo e a ganância não conseguiram apagar. Ele caminhou pelo corredor silencioso da mansão, cada passo ecoando como uma sentença inevitável para a farsa que Marcos havia construído com tanto esmero. No salão principal,
A luz pálida do crepúsculo invadia o ambiente, criando sombras longas e distorcidas que pareciam sussurrar os segredos antigos guardados naquelas paredes. Helena estava lá, sentada com um livro aberto que seus olhos não conseguiam ler, enquanto Marcos servia-se de um uísque, a mão visivelmente trêmula denunciando o terror que habitava sua alma desde o retorno do antigo sócio. A entrada de Elias não foi barulhenta, mas o ar na sala mudou de forma instantânea, tornando-se denso, frio e quase impossível de respirar. Marcos congelou no lugar, o som do gelo batendo contra as paredes de cristal do copo soando como um sino fúnebre no silêncio sepulcral. Sem dizer uma única palavra, Elias atravessou a sala com uma dignidade recuperada e colocou a carta sobre a mesa de centro, exatamente no espaço entre o homem que roubara sua vida e a mulher que fora enganada pelo luto manipulado. O silêncio que se seguiu foi excruciante, carregado de uma eletricidade que ameaçava romper a sanidade de todos. Helena pegou o papel com dedos hesitantes, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas escritas com aquela caligrafia que ela conhecia tão bem. A letra firme e elegante de Marcos, detalhando o preço de uma vida humana e as instruções para que Elias nunca mais fosse visto. O grito de Helena não foi audível, mas sim um suspiro de horror absoluto, que pareceu drenar toda a cor de seu rosto e a força de suas pernas. Marcos tentou articular uma defesa, mas as palavras tropeçaram umas nas outras em uma mistura patética de negação, desculpas esfarrapadas e desespero. Ele argumentou, com a voz embargada pelo pânico, que o fizera pela sobrevivência da empresa, pelo futuro próspero que desejava dar a ela, por um amor que, na verdade, se transformara em uma obsessão doentia e predatória. No entanto, diante daquelas cicatrizes profundas no corpo de Elias e do olhar abissal que ele sustentava, todas as mentiras de Marcos murcharam como folhas secas ao fogo. Helena recuou, olhando para as próprias mãos com nojo, como se estivessem manchadas pelo sangue do homem que ela amara e que acreditara ter perdido para o destino, quando, na verdade, o perdera para a traição de quem dormia ao seu lado. Elias olhou para o antigo amigo e, para sua própria surpresa, não sentiu o impulso violento de atacá-lo. A sede de sangue que o sustentara nas noites gélidas do cativeiro fora substituída por uma exaustão monumental e uma clareza cortante. Ele percebeu que a vingança total exigiria que ele se tornasse o monstro que Marcos já era, e esse seria o golpe final de seu algoz. Ao ver seus filhos espiando pelo topo da escada, com olhares repletos de confusão e um medo que ele nunca quisera causar, Elias compreendeu que seu retorno triunfal não deveria ser marcado por mais destruição. A verdadeira redenção não viria de um ato de violência, mas da preservação do que restava da inocência e do futuro daqueles jovens. Ele escolheu a justiça institucional sobre a vingança pessoal, permitindo que a lei fizesse o que ele, com as próprias mãos, teria terminado em segundos. As autoridades foram acionadas e o império de vidro de Marcos desmoronou em uma sucessão rápida de algemas, depoimentos e flashes de câmeras que expuseram a podridão por trás da fachada de sucesso. O processo legal para devolver a Elias sua identidade e seus direitos civis foi longo e burocrático. Mas cada documento assinado era um passo firme para fora do túmulo simbólico onde fora jogado. Marcos enfrentaria décadas de reclusão por sequestro, tentativa de homicídio e fraude, enquanto sua reputação era reduzida a cinzas. Helena, embora finalmente livre das garras do manipulador, carregava agora o fardo de um passado que precisava de cura, um processo lento de perdoar a si mesma por não ter enxergado a verdade e de redescobrir quem era o homem que voltara do abismo. Elias decidiu não retomar a cadeira de presidente da empresa. Nem tentou forçar um retorno impossível ao casamento que o tempo e a traição haviam transformado em lembrança. Ele comprou uma pequena propriedade rural, longe do burburinho corporativo e das luzes da cidade, onde o silêncio era preenchido apenas pelo som do vento nas árvores e pelas visitas frequentes de seus filhos, que aprendiam a conhecer o pai por trás das cicatrizes. Ele aceitou que 10 anos de vida não podem ser recuperados, mas podem ser honrados através de um recomeço consciente e sereno. A paz que ele finalmente encontrou não era a ausência total de dor,
mas a aceitação profunda de sua própria história. A vida, afinal, revelou-se um mosaico complexo de perdas e reencontros, onde o perdão é a única ferramenta capaz de colar os cacos de uma alma traída, permitindo que a luz da esperança volte a brilhar através das rachaduras de um coração que se recusou a parar de bater.